Salve. Sim, tá escuro para não ficar com o reflexo das lâmpadas. O eco tá atrapalhando? Tá, peraí. Vamos ver se isso aqui vai me ajudar. Eita Deus, me ajuda. Vocês conseguem me ouvir assim? Melhor? Excelente, era isso que a gente queria. Bom, como vocês bem sabem, ontem a gente começou... eu não consigo aumentar o vídeo, pessoal. São vocês que dão zoom aí. Não, na real não ganhei não, mano. Eu tô aqui no colégio. Aí eu peguei emprestado pra aula. Se não me falha a memória, no seu canto superior esquerdo. Eu espero que ele não prenda meus movimentos. Eu vou colocar. Bom, ontem a gente começou a falar sobre funções, né? Estávamos ali no andamento do assunto de funções. Agora, a gente precisa continuar e eu quero fixar um exemplo com vocês que ontem eu acho que deu um pouquinho de problema, tá? Então eu vim para a lousa porque eu acho que vocês vão conseguir visualizar um pouquinho melhor. Suave? Vocês podem perceber durante a aula que eu não vou olhar para a câmera porque eu estou trabalhando com duas telas, tá? Aí a que eu estou olhando é a tela do chat de vocês. Suave? Bom, enfim, vamos aí. Eu tenho uma dúvida, eu vou mandar para vocês uma apresentação e eu quero que vocês digam para mim se vocês conseguem me ver e ver a apresentação ao mesmo tempo, tudo bem? Como é que eu compartilho isso mesmo? Oh, meu Deus do céu. Vamos aí, tecnologia, me ajuda. Pessoal, eu não vou acender a luz, porque se eu acender, fica com muito reflexo na lousa. Vocês não vão conseguir enxergar umas boas partes dela. Aí, vamos aí. Vocês conseguem me ver nitidamente e ver o slide também? Fica de boa? Beleza. Então vamos seguir. Ó, é o mesmo exemplo que a gente trabalhou ontem, tá? Eu estou pegando aí um ponto para vocês, que é o ponto A13, tá? Eu vou desenhar um esboço do gráfico aqui e eu vou fazer o acompanhamento dele com vocês aqui na lousa, tá? Então o que acontece? A gente tem um eixo Y, um eixo X e os dois pontos que a gente está pegando são os pontos 1 e 3, que é esse ponto aqui, e o ponto 2 e 5. Ponto A, 1 e 3. O ponto B, 2 e 5. Tudo bem? Não, mas acende a luz aí, né, mano? Aqui, se eu acender, vocês não enxergam nada. Ó, vocês conseguem ver o que está escrito na lousa? Tá suave?
Deus é top, então vamos embora. Ó, com esses dois pontos aqui, o que a gente vai fazer? Assim como a gente fez no slide, tá? A gente vai partir do pressuposto que todas as funções do primeiro grau, elas seguem esse padrão. Tá? Então, elas são da forma f de x igual a vezes x mais b. Tudo bem? Bom, uma vez que a gente tem esse modelo de função para trabalhar, quando a gente olha para um gráfico, a gente consegue encontrar a função adotando que essa aqui é a fórmula geral para todas as nossas funções do primeiro grau. Tá? Ah, vocês estão enxergando tudo preto, as cores? Sério mesmo? Meu Deus do céu. Bom, eu vou acender. Aí vocês me dizem o que vocês acham. Não tem um reflexo bem aqui no meio? Bem aqui assim, ó. Então, não atrapalha agora. Bom, vamos ver. Se em algum momento eu escrever aqui, você me avisa que eu apago. Que eu vou acabar esquecendo. Mas enfim, ó. Agora vocês conseguem ver as cores das letras aqui? Tá tudo bem? Beleza, então vamos embora. Bom, vamos aí. A gente vai seguir esse procedimento aqui do slide e eu vou só explicar para vocês um pouco melhor como isso vai acontecer, tá? Determinando os pontos A, 1, 3 e B, 2, 5, o que a gente vai fazer? A câmera sumiu. Vixe. Ah, não. Ah, voltou. Voltou? É, gente. Eu vou tentar. Se vocês não conseguirem ver e tal, eu volto pro slide. Tá? Bom, eu vou tirar o slide. Olhem para a luz, então. Bom, olhando aqui para o que a gente tem, tá? A gente estabeleceu 2 pontos no gráfico e com esses 2 pontos nós vamos fazer a intersecção deles com a nossa função para poder encontrar quem são os nossos coeficientes A e B. Tudo bem? A única coisa que é importante é que o A e o B eles vão ser fixos para cada uma das funções. Mas eles podem ser diferentes se as funções forem diferentes, né, por razões óbvias. Mas a gente vai trabalhar com 2 exemplos e aí vocês vão enxergar o que eu estou querendo dizer. Tá? Para essa função aqui, o que a gente vai ter?
Aqui, sempre lembrando, né, só para ficar claro mais uma vez. A primeira coordenada que aparece aqui, ó, esse 2 e esse 1, eles são as coordenadas em x, tá? E essa outra coordenada que aparece aqui, ó, são as coordenadas do f de x. São os valores da função. Isso aí não deu para enxergar. Ó, a gente tem a primeira coordenada os valores de x e a segunda coordenada os valores de f de x. Tá bom? Então, o que vai acontecer? Quando eu for substituir esses valores numa função genérica, né, que é esse ax mais b, como é que isso vai ficar? No lugar do f de x, você coloca a coordenada em f de x. Então, para o ponto A, ficaria 3 igual. No lugar do A fica A mesmo, que a gente não sabe quem é ainda. No lugar do x, a gente coloca um 1, que é a coordenada desse ponto. E no lugar do B, a gente coloca B mesmo. Por estar chovendo, muita gente vai sair por causa da internet. Ih, eu esqueci de gravar a aula. Ué, não tá gravando? Ai, caramba. Era um teste. Agora tá gravando. Enquanto estamos? Estamos em 94. Caramba. Olha só. Volta aqui, presta atenção. Eu estou pegando um ponto e substituindo na função. Certo? Então, no lugar do f de x, eu estou colocando 3, que é a segunda coordenada. No lugar do x, eu estou colocando 1, que é a primeira coordenada. Tá? Então, a equação fica assim. Esse aqui é o cara que é o f de x, esse é o a, esse é o x e esse é o b. Quando a gente for fazer isso com outro ponto, vai gerar uma outra equação. Com certeza, no lugar do f de x agora a gente vai colocar o 5. O a gente ainda não sabe quem é. O x agora vale 2. E o b continua valendo b. A partir daí, é que a gente vai conseguir gerar o nosso sistema. Isso aqui vai virar. Essa primeira equação, todo mundo concorda que é a mesma coisa que a vezes 1 é a. Então é a mais b igual a 3. Assim, ó. Suave? Não. A gente não vai substituir o x pelo f de x. A gente substitui o x pelo x mesmo. Isso, eu só juntei tudo. Ó, eu acho que isso não está ficando muito claro. Eu vou fazer mais uma vez só um detalhe aqui, ó. Tá? O 3 e o 5 vieram do gráfico. Ó, o gráfico, ele determina pra gente que esse ponto aqui tem coordenadas 1 e 3. O 1 relacionado ao eixo x, o 3
relacionado ao eixo y, que é o f de x. Certo? O outro ponto, que é o ponto B, tem coordenada 2 relacionada ao eixo x e coordenada 5 relacionada ao eixo y, que é o f de x. Tá? Isso que a gente está fazendo aqui é para a gente descobrir os coeficientes a e b para saber quem que é a nossa função. Certo? Então, o que a gente vai fazer agora? A primeira equação, ela ficou assim, depois que eu substituí. E a segunda equação, era a mesma coisa que 2 vezes A mais B igual a 5. Certo? Ó, uma vez que a gente tem essas duas equações, a gente vai tratar isso aqui como se fosse um sistema. Certo? A gente tem duas equações e a gente quer achar o A e o B. Isso, exatamente, vai virar um sistema. Aí, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou subtrair as duas equações. Subtrair uma da outra. Quando a gente fizer essa subtração, A menos 2A vai dar menos A. B menos B vai cortar. Morre. Certo? E do lado direito da nossa igualdade, você vai ter 3 menos 5, que costuma dar menos 2. Ou seja, se o menos A vale menos 2, então o A é igual a 2. Tudo bem para todo mundo isso? Eu estou subtraindo porque nesse caso é o mais fácil. Tinha, você pode resolver como equação. Você poderia isolar um dos dois aqui, né, passar o B subtraindo e substituir aqui embaixo. Pode. É a mesma coisa. O menos 2 é porque a gente fez 3 menos 5. Aí deu menos 2. Não vai ser sempre menos, vai depender do exercício. Às vezes, pode ser que as duas equações sejam um pouco mais complicadas, aí você vai isolar em uma e substituir na outra. Eu não cortei o 2. Olha só. A gente está fazendo A menos 2A. Quando você fizer A menos 2A, o resultado é menos A. Eu substituí o ponto na função e aí eu subtraí as duas equações. Membro a membro, ó. Esse só pode subtrair com esse só pode subtrair com esse, e esse só pode subtrair com esse. Você só subtrai os termos que são semelhantes. Beleza? Aí, a gente chegou na conclusão de que o A é igual a 2. Certo? Se a gente achou que o A é igual a 2, coloca o 2 aqui. 2 mais quanto vai dar 3? 1. Então, a gente chega à conclusão de que o B vai ser igual a 1. Tudo bem? Uma vez que a gente chega nisso aqui,
Pode ter outros casos. A parte do sistema, você pode resolver da forma como você achar melhor. Você pode isolar, você pode multiplicar e isolar outra letra. Vai do que você achar mais simples. Beleza? Ó, aqui a gente vai, a partir do momento que a gente tem os valores de A e B, a gente consegue determinar qual é a nossa função. Por conta disso, eu garanto para vocês que a nossa função nesse caso, ela é f de x igual a 2 vezes a mais 1. 2 vezes x mais 1, desculpa. A nossa função é 2 vezes x mais 1. Então, você sempre pode subtrair. Só que, às vezes, só de subtrair não vai sumir a variável. Então, Luca, nesse caso aqui, é só um exemplo para a gente encontrar a função a partir de um gráfico. Ou seja, se a gente tiver 2 pontos, a gente consegue achar a função. Tudo bem? Agora, todos vocês estão com acesso ao Classroom aí? Não, o y igual a f de x, que é isso que aparece aqui em cima, isso aqui não aparece no enunciado, mas isso é uma regra, tá? Toda vez que a gente tem um plano cartesiano, esse eixo aqui, ele chama eixo y, não é eixo f de x, tá? Então, você tem aqui o eixo y, e a gente diz que ele é igual a f de x para a gente poder representar os pontos da função no gráfico, tá? Então, você pode sempre fazer essa associação do y igual a f de x. Beleza. Por que o b igual a 1? Luca, vamos lá. A partir do momento que a gente achou o a igual a 2, você pode substituir ele em alguma dessas duas equações para achar o valor do b. Então, se você pega aqui essa primeira, coloca o a igual a 2 aqui. Vai ficar 2 mais b igual a 3. Você passa o 2 subtraindo e encontra que o b é igual a 1. Show. Excelente. Pessoal, eu gostaria que nesse momento vocês abrissem... Qual parte você não entendeu, Isa? Do menos 1, que menos 1? Aqui não tem menos 1. Então, vamos lá. A gente já achou que o valor do a é igual a 2. Essa parte ficou suave? Isa, fala comigo. Beleza. Ó, se a gente achou a igual a 2, a gente vai pegar esse valor e eu vou substituir nessa equação aqui, ó. Percebe que no lugar do a eu coloquei o 2, o b continua aqui e o 3 continua aqui. Se você passar o 2 subtraindo para o outro lado, vai ficar b igual 3 menos 2. E 3 menos 2 dá 1. Que é o que está aqui embaixo. Ficou claro? Show. Excelente. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês o primeiro exercício que eu quero fazer com vocês. Que é o exercício número 2 da lista que eu postei no Classroom para vocês.
Ó, eu vou colocar ele aqui na tela para vocês conseguirem dar uma olhada. E aí daqui a pouquinho eu vou fazer ele com vocês. Tá? Na verdade, eu já vou começar a fazer ele com vocês. Eu só quero que vocês possam ler. Isso funciona. Ó, dá uma olhada aí para o slide que apareceu para vocês. A questão que aparece aí ela não pede para você achar a função, mas você precisa da função para conseguir resolver a questão. Tá? Agora, eu vou dar uma cortada aqui no vídeo. Eu vou passar a apresentação com vocês. Espera aí, como é que eu faço para parar o vídeo? Achei. Ó, vamos lá. Aqui na nossa apresentação, vocês têm aí o exercício. Vou fazer a leitura com vocês e a gente começa a pensar. O enunciado diz assim: o gráfico abaixo representa informações sobre a relação entre a quantidade comprada X e o valor total pago Y para um determinado produto que é comercializado para revendedores. Aí tem o gráfico, né? A gente consegue ver claramente dois pontos desse gráfico, que são os pontos 00 e 42. Percebam que a gente sempre fala a coordenada em X primeiro, tá? E aí na parte de baixo, a pergunta de fato. Um comerciante que pretende comprar 2.350 unidades desse produto para revender, pagará nessa compra o valor total de blá, blá, blá. Aí a gente tem uma das alternativas aí para encontrar. Qual que vai ser a nossa linha de raciocínio? De novo, a gente tem que todas as funções do primeiro grau e o que são funções do primeiro grau? Funções que parecem uma equação do primeiro grau, né? Todas as funções do primeiro grau vão determinar para a gente gráficos de reta. Então, se a gente vê um gráfico que é uma reta, com certeza é uma função do primeiro grau. Isso tudo bem para todo mundo? Tá. Então, partindo do pressuposto que a gente entendeu que toda reta é uma função do primeiro grau, agora, o que a gente vai fazer? Isso, Pedro, dá 1175. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar os dois pontos que o gráfico me deu, né? Ponto A, 00 e o ponto B, 4 e 2, tá? E eu vou jogar esses pontos na minha equação. Quero que vocês percebam o que está acontecendo, tá? A minha primeira equação, né, substituindo o ponto 00 na função, ficaria assim. A minha segunda equação, substituindo o ponto B, ficaria assim. Percebam que o 2 é a coordenada em Y, é o valor do f de x, e o 4 é o valor do x. Também eles ocupam lugares específicos na nossa equação. Tá bom? Na equação de cima, uma coisa interessante acontece. Por quê? Como aparece A vezes zero, o A já vai desaparecer da equação, vai aparecer só 0 igual a B. Todo mundo concorda com isso? Além disso, na equação de baixo, a gente vai ter 2 igual a 4A mais B. Pode deixar assim por enquanto, tá? E aqui você já pode direto enxergar que isso é um sistema, tá? Você não precisa nem mexer nessas equações. Por quê? Como B é igual a zero, tudo que você precisa fazer
é somar essas equações, por exemplo, né, que não vão fazer a menor diferença, já que o B vale 0. E aí você vai passar o 4 dividindo para o outro lado. Então eu quero que vocês percebam o seguinte. Nós temos aqui nessa segunda equação, ela é 2 igual a vezes 4, ou 4a, né, mais b. Só que como o b vale 0, você pode ignorar ele da equação, e aí você vai ter só o 2 igual a 4a. Passou o 4 dividindo, a igual a 2 sobre 4. Simplificou em cima e embaixo, já que os dois números são pares, a gente consegue simplificar essa fração, né? A gente vai ter que o a é igual a meio, então. Sendo assim, a nossa função é definida como sendo f de x igual meio vezes x. Pode, se quiser colocar 0,5, não tem problema. Vamos lá, Lucas. Na parte de cima ali. Até aqui, ficou claro? Por que o a é 2 quartos? Então, é que na primeira equação, aqui, ó, só de substituir os dois, né, substituir o ponto 0,0, o a vai sumir da nossa equação. Porque a vezes 0 vai dar 0. Samuel, peraí. Essa primeira parte, você está entendendo? Por que o b vai sumir da equação? Aliás, o a. Desculpa, falei errado. Só que aí a gente encontra que o valor do b é igual a 0, então. Já dá para deduzir, tá? Aí eu substituí a segunda equação aqui, tá? Coloquei o 2 no lugar do f de x e o 4 no lugar do x. E aí, da primeira equação, o b é igual a 0, né? Ou 0 é igual a b, a mesma coisa. E a segunda equação a gente nem mexeu, tá? Beleza. Pera aí, Pedro, já respondo você. Então, é que nesse caso, Lucas, como o b é igual a 0, se você somar ou não, o b vai ser 0 de qualquer jeito, ele vai sumir. Por mais que você tenha 2b, tipo, 2b ficaria 2 vezes 0 e vai dar 0 do mesmo jeito. Boa, Débora. Então a gente já conseguiu concluir dois partes. Aí simplificou o 2 com 4. Isso vai dar meio, certo? Lucas, Débora, tudo tranquilo? Estão acompanhando? Isso, exatamente. Nesse caso é só uma substituição porque o b é igual a 0. Aí a nossa função, então, como o b é igual a 0, ele nem aparece na nossa função. Porque ficaria meio vezes x mais 0. Aí mais 0 não precisa colocar, tá? A gente mantém a função assim. Como a gente quer saber quanto ele vai pagar, né, comprando 2.350 unidades, e a quantidade de unidades está associada com o valor de x, a gente vai pegar esse valor de x e substituir na função, tá? Percebam isso, tem f de x igual a meio vezes x. Então, o f de 2.350 vai ser meio vezes 2.350. Estou substituindo 2.350 na função. E aí, quando a gente fizer 2.350 vezes meio, o resultado vai dar 1.175, alternativa número E. Tudo bem? Agora vamos lá. Pedrão, você disse que encontrou o valor de cada unidade e fez a conta, né? Então você deve ter encontrado que cada unidade custava 50 centavos. E aí você fez 2.350 vezes 50 centavos e deu 1.175, certo? Beleza. Ó, para esse gráfico aí, né, para essa função, é tranquilo de encontrar o preço, né? Porque é um gráfico que você vê que passa ali pelo ponto 00. É mais fácil de você encontrar essas relações.
Mas se o gráfico fosse um pouquinho diferente, talvez essa estratégia não fosse tão viável, tá? Então, eu vou recomendar normalmente que para os exercícios de função, você tente achar a função e substituir no sistema. Do contrário, se for uma função que passa assim pela origem, tem uma relação simples de enxergar assim, não tem problema. Só é meio ruim você não ter plena certeza se tá certo ou se não tá certo o raciocínio. Mas se você preferir fazer assim, tudo bem. Só mostra isso para mim caso seja uma questão que caia na prova, beleza? Mostra a forma como você chegou nesse valor. Suave? O valor do A, eu achei substituindo o valor de B na equação, né? A gente encontrou que o B era igual a zero. Essa parte você entendeu, Nicole? Beleza. A partir do momento que o B é igual a zero, ele é para a segunda equação, que está escrito assim, 2 igual a vezes 4 mais B. Tira esse B daí porque ele vale zero, certo? Aí você vai ficar com uma equaçãozinha que é 2 igual a vezes 4. Tudo bem? Aí você passa o 4 dividindo para o outro lado. Então você vai ficar com 2 dividido por 4 igual a A, ou seja, A igual a 2 quartos. E aí, como a fração é par em cima e embaixo, a gente consegue simplificar, né? A gente dividiu por 2 em cima e dividiu por 2 embaixo. Aí ficou A igual a meio, tudo bem? Show. Júlia, eu não entendi a sua pergunta. Então, na verdade, Lucas, se você parar para perceber, esse gráfico aí, ele passa pelo zero zero, tá? Ele não deixou isso claro pra gente, né? Tipo, colocando tracejadinho, porque não tem como colocar tracejadinho pro zero zero, entendeu? Como ele tá passando ali pelo ponto zero zero, você pode assumir que tem um ponto qualquer, aí você pode dar o nome que você quiser, que tá na origem do plano cartesiano, que é o ponto zero zero. Então, se você tem só outro ponto e ele passa nesse lugar, se ele passa pelo ponto zero zero, você precisa de dois pontos para conseguir encontrar a função. Exatamente, você sempre vai precisar de dois pontos. E deixa eu ver outra dúvida aqui que eu perdi. Débora, sim, você sempre vai usar o f de x igual a x mais b para funções do primeiro grau. Sempre que o gráfico for uma reta, você vai usar o f de x igual a x mais b. Vai cair função na semanada da quarta-feira da semana que vem. Luca, você prestou atenção no que eu falei sobre de onde essas frações vieram ou não? Então, vou pedir para você, por favor, assistir o vídeo da aula depois, então, porque já bateu às 11h16 aqui e eu preciso encerrar a aula para o próximo professor entrar, tá bom? Bom, de qualquer forma,
Hoje foi a última aula de função no primeiro grau que a gente teve, né? Eu, sinceramente, preciso que nas próximas aulas vocês colaborem um pouco mais comigo na questão de todos tentarem prestar atenção o tempo todo no que está acontecendo, tá? Porque senão a gente não vai conseguir andar com a matéria, tudo bem? E aí, quando vocês não conseguirem entender alguma coisa, eu vou pedir para que vocês tentem assistir o vídeo da aula depois, tá? Que ele vai ficar disponível para vocês em alguma plataforma, a coordenação deve ter explicado para vocês, para que vocês assistam o vídeo e tentem compreender isso depois. Para além disso, vocês têm também toda a lista de exercícios com as resoluções, conforme eu já havia combinado com vocês. Então, vocês podem se basear na lista, fazer a lista, para tentar entender um pouco melhor os assuntos. Beleza? Fala, Camille, vai ter o vídeo sim. Pessoal, eu vou encerrar por aqui, que eu preciso ir já, tá? Vocês responderão a questão com mais que vocês já estão